Olá, sejam muito bem-vindos vocês que estão aí ligadinho na programação da TV Câmara Fortaleza. Começa agora o nosso programa É Direito. E hoje o programa tem como pauta falar sobre duas campanhas ligadas a esse mês de junho, campanhas que se completam e de grande importância. Eu me refiro à campanha do Junho Vermelho e Junho Laranja. Junho Vermelho voltado para a questão da doação de sangue e o Junho Laranja já para a conscientização do diagnóstico precoce e correto da leucemia e da anemia. Quem participa com a gente hoje, eu volto com a honra de receber mais uma vez a Nájila Lima, que é coordenadora da parte de captação de doadores do Hemorce, e hoje pela primeira vez a gente recebe o Dr. Franklin Santos, diretor de hemoterapia do Hemorce. Sejam muito bem-vindos ao programa Direito. Obrigado. Nós que agradecemos o convite, é sempre uma alegria, né, participar e trazer esse assunto que é tão importante, né, para toda a sociedade, não só para os pacientes, mas para toda a sociedade. É verdade. Nájila, são duas campanhas, sim, que se complementam. O Junho Vermelho, bem conhecida, mas o Junho Laranja, Dr. Franklin, vamos começar por ela, né? Essa campanha, ela vem como uma forma, porque tudo que é rápido é mais fácil de tratar, não é isso? Então, anemia é mais comum, leucemia já não é tão comum, mas onde que se enquadra o que a gente pode pontuar como importante dentro dessa campanha, que alerta a população como um todo? A anemia é uma das condições patológicas dos pacientes mais comuns em toda a humanidade, em todo o mundo, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tem um foco especial para a investigação das anemias, principalmente a anemia por deficiência de ferro, né? E as leucemias, elas são doenças não tão comuns, né? Algumas mais comuns do que outras, algumas mais raras, mas são doenças que causam muito impacto na família, né? No paciente, né? Doenças que uma gravidade, né, é importante, que pode levar o paciente a óbito se não for diagnosticado, né, precocemente, se não for tratado adequadamente. Nájila, Junho Vermelho, doação de sangue é o seu querer, né? Esse trabalho de captação, por que a gente tem que reforçar um trabalho, não reforçar e intensificar, um trabalho que vocês fazem e é tão importante? Isso, Junho Vermelho é o mês de incentivo e de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Durante todo o mês a gente vai estar trazendo ações, né? Algumas organizações, inclusive, vão estar apoiando a causa, vão estar iluminando a sua fachada no tom vermelho, que é falando para a sociedade, né, que a gente apoia essa causa. E a gente vai ter várias ações, né, importantes, né, que o objetivo principal realmente é a gente estar sempre incentivando. Não apenas o Junho Vermelho, lógico que esse mês que foi escolhido, porque dia 14, dia né? 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue, então o Hemorce está preparando atividades, um momento especial para a gente também agradecer a esses doadores, né, que durante todo o ano realizam doação. Mas a gente lembra também, Karine, que todos os meses eles são importantes, né? O trabalho do Hemorce, ele é dia a dia, né? Todos os dias tem pacientes precisando de doação, pacientes, por exemplo, que tem uma leucemia, que durante o seu tratamento às vezes pode necessitar de uma transfusão, e é importante a gente estar sempre com esse estoque seguro para atender toda e qualquer eventualidade. Então é um mês realmente especial, né? Ele já virou queridinho. Aqui no Brasil ele iniciou em 2015 e ao longo desses anos ele foi se fortalecendo, e hoje o que a gente encontra? Muitos parceiros já nos procurando, né, para a realização, por exemplo, de caravanas, que é a Caravana da Solidariedade. Isso. Que é um programa muito bacana, onde a gente organiza junto com as organizações, a partir de 10 pessoas, o Hemorce disponibiliza, né, uma van que vai ao local previamente agendado, traz essas pessoas para o Hemorce, eles fazem a doação e ao final, né, a gente deixa no local de origem. Tem a doação de sangue, que é o Hemorce perto de você, que é a coleta externa, onde a gente faz essa ação nos bairros, nas organizações, nos municípios, levando a doação para perto da população. Então é um mês especial, né? Eu já convido, né, as pessoas que vão estar nos assistindo a procurar uma de nossas unidades, não somente aqui em Fortaleza, Karine, essa ação ela também vai estar voltada para todo o estado, todo né? o estado, né? A gente lembra que nós temos os hemorcentes regionais, que estão localizados na cidade de Quixadá, Iguatu, Sobral, e tem o hemonúcleo do Juazeiro do Norte. Então vai ser um mês
muito especial e a gente vem percebendo o quanto que a população vem realmente abraçando essa causa. Verdade, a gente cada vez mais consciente como cidadão, né? Com certeza. Nessa pegada das cores, entra o Junho Laranja. Há quanto tempo que essa campanha, doutor? Ela é nova? Já tem algum tempo que ela se soma a essa causa, né? Que há necessidade de trabalhar, inclusive, a conscientização e a divulgação para a população. Ela é mais recente, né? Tem alguns anos, eu não vou saber precisar quantos anos, mas ela é mais recente do que a campanha da doação de sangue, né, no mês de junho. Mas é bem-vinda, Ela é isso? bem-vinda, né, ela é importante porque o diagnóstico dessas doenças, né, principalmente da leucemia, é um diagnóstico que às vezes exige uma complexidade maior, então é importante a população saber, os serviços de saúde saberem para onde direcionar os pacientes com a suspeita de diagnóstico de leucemia, né, e como a anemia é uma situação muito comum na humanidade, né, na população, inclusive aqui no Ceará, é importante que, né, os médicos e os pacientes saibam, né, dessa condição e saber que a anemia ela precisa ser investigada, né, ela precisa ser investigada e tratada adequadamente. Exatamente. Existem critérios para que a gente possa pontuar e destacar também dentro dessas duas campanhas. Critério para um doador de sangue. Pronto, as pessoas que quiserem se candidatar à doação de sangue, é importante que elas tenham alguns critérios que são estabelecidos, né, pela nossa portaria do Ministério da Saúde, mas os principais, né, que a gente já adianta para você que quer se candidatar à doação de sangue é estar bem de saúde, tá? Estar bem alimentado, pesar acima de 50 quilos, portar um documento oficial com foto e ter entre 16 e 69 anos. Aqui eu chamo a atenção, Karine, para os jovens de 16 e 17 anos, que até atingir os 18 anos, a cada doação, eles deverão apresentar o termo de consentimento padrão que nós disponibilizamos em todas as nossas unidades, como também no nosso site, né, no site do EMOS. Então, esse acho que a primeira coisa é a vontade de ajudar, depois você tem esses requisitos necessários, né? Chegando em qualquer uma de nossas unidades, ele vai dar início ao processo. Aí muitas vezes eles perguntam assim, mas todas as vezes que eu doar, eu vou precisar passar por esse mesmo processo? Aí eu digo sim, por quê? Porque é importante, né? Até chegar à doação propriamente dita, ele vai passar por algumas etapas que são muito importantes também, né? A gente vai preencher o cadastro, caso ele ainda não tenha, com dados pessoais como telefone, endereço, e-mail, né? Ele vai passar por uma segunda etapa, que a gente chama pré-triagem, onde a gente vai avaliar a pressão, a gente vai peso, a temperatura e como também, né, a gente vai realizar o exame de hemoglobina, que está um pouquinho relacionado à questão da hemoglobina, né? A questão até do diagnóstico da anemia, né? Que também a gente tem esse momento. E aí vem a terceira etapa, que eu sempre falo que é uma etapa muito importante, gente, é a triagem clínica. Essa triagem clínica, eu costumo dizer que a honestidade também salva vidas, né? A gente vai estar disponibilizando para o doador, a gente vai estar conversando com ele e a gente vai fazer algumas perguntas, né, em torno de 65 perguntas, onde a gente vai avaliar se naquele dia ele está em condições aptas, seguras, para que ele faça aquela doação. Se tiver tudo ok, né, ele vai realmente para a sala da coleta, é um procedimento rápido a doação em si, no máximo 15 minutinhos, que ele vai ficar sentadinho lá, naquela cadeira, naquele ambiente, né, é onde acontece a retirada propriamente do sangue, né. Aí existe um intervalo para ele repetir esse gesto, né? Eu já convido quem doou uma vez a repetir esse gesto, né? A de doação, quanto em quanto tempo? Pronto, existe um intervalo de 2 meses para os homens, 3 meses para as mulheres. Agora, os homens, eles podem doar no máximo 4 vezes no período de 12 meses e as mulheres podem doar 3 vezes no período de 12 meses. Então, é um procedimento seguro, né? Dura em média de 40 a 1 hora, dependendo da demanda de pessoas que estão se colocando à disposição para doar naquele momento, né? Hoje, por exemplo, essa semana, a gente está tendo, esse mês é um mês que tem um movimento maior, né? Então pode ser que demore um pouquinho mais, mas é importante, né, que o candidato ele tenha a compreensão de que todo esse passo a passo ele é muito importante, não só para o paciente, né, aquela pessoa que vai receber o sangue, que já foi testado, já foi processado, mas para o doador, né, também, né? Esse processo ele é importante, ele vai ser repetido todas as vezes que ele comparecer a uma de nossas unidades. Então o EMOS ele garante essa segurança, a gente tem um trabalho de excelência, né? A equipe técnica que está ali
recebendo esse Mas doador. tem mais uma etapa, né, Nájila? Eu acho que tu tá esquecendo. Ai, aquele o lanche lanche. delicioso que vocês dão, né? É ao final, como uma forma de pronto. agradecer ao doador. Ai, é uma tão brincadeira, queridinho. mas pela necessidade de a pessoa precisar se alimentar, mas o lanche é bom, viu, gente? Existe, na verdade, o Mac é Moço Feliz, que eu É. sempre falo, né? Né? Que é moço feliz, tá aí. Que é Moço Feliz. Os doadores realmente adoram o nosso lanche, né? O pós-doação, ele recebe esse lanche, né? Mas assim, gente, ó, o lanche, ele realmente ele é o queridinho, mas é muito importante que ao sair de casa com aquela intenção de doar, ou mesmo está pensando em fazer aquela doação, vá alimentado. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou doar sangue, então é para estar em jejum, né? Porque às vezes confunde Sim, um pouco aquele exame exato. que você vai fazer no laboratório, às vezes é um exame de rotina, e dependendo do exame, eles pedem, às Que vezes, a pessoa em fica em jejum, de né? 8 a 12 horas. Então, é importante que você esteja bem alimentado. O que a gente pede, às vezes, para evitar, né? Um alimento mais gorduroso, tipo uma feijoada, às vezes, né? A tradicional feijoada do sábado, hoje eu vou doar, então a gente pede só para, no dia, evitar, porque ela vai dar um pouquinho de tempo de espera para poder a doação acontecer. Mas é super tranquilo, o lanche, o Mac é Moço Feliz, já é maravilhoso, né? Ele é após a doação. A gente tem um pré-lanche, que ele acontece assim que o doador chega e ele já recebe uma hidratação, que é muito importante, Sim, a hidratação. O candidato à doação, realmente, ele tomar bastante água antes e depois da doação, e o suco que a gente disponibiliza para os candidatos, enquanto eles estão aguardando as etapas iniciais até a triagem, ele está, né, tomando ali aquele suquinho, né, enquanto aguarda o atendimento, para ajudar também, evitando assim até reações, né, no momento da doação. Às vezes a pessoa está um pouco ansioso, chega lá para doar, mas gente, é super tranquilo, é um gesto que realmente vai ajudar, né, a salvar a vida de muitos pacientes. A gente não tem hoje assim a medicina, né, um sangue artificial, né? Hoje a medicina a gente vê o quanto ela está evoluindo, né, em algumas curas descobertas. Mas a única forma de você conseguir esse sangue ainda é através dessa disponibilidade, dessa boa vontade. E uma doação salva muitas vidas, né, Nájila? Isso, né? E você doa um pouquinho do seu tempo, do seu sangue, da sua disponibilidade. E quando você doa sangue, assim, ajuda a salvar 4 vidas, porque esse sangue, depois de doado, ele passa por todo um processo de processamento que a gente chama, né? Onde a gente vai pegar o sangue total, né? E a gente vai processar esse sangue por etapas, de acordo com a necessidade do paciente. Então, a gente pode retirar daquele sangue a plaqueta, né, o plasma, e aí esse sangue, ele vai muito além do que 4 pessoas, né, a salvar, o fato de salvar. O paciente, quando ele adoece, Karine, acaba toda a família se envolvendo, né? As pessoas acabam adoecendo também, né? Porque tem uma preocupação, tem um carinho com aquele paciente. E aí, assim, a família toda adoece. A gente não pode esquecer que esse paciente, ele tem um nome, ele tem uma família, ele tem um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, enfim. Tem todo um contexto, uma história, né? Então, quando você doa esse sangue, você ajuda mesmo, assim, a transformar a vida de toda aquela família, não é só do paciente, né? Porque a família acaba, de certa forma, assim, adoecendo com aquele paciente. Isso, mas é algo que envolve todo mundo. Todo mundo. Né? Por isso que é tão importante, né, essa doação, e a gente está relembrando, e esse mês de junho, ele vai estar, durante todo esse mês, a gente vai estar reforçando essa importância da doação voluntária e altruísta, onde a gente pede, Karine, para as pessoas não esperarem conhecer alguém, alguém da minha família está precisando, ou meu vizinho está precisando, eu vou lá doar. Todos os dias tem quantas Marias, Josés, né? Verdade. Que precisam dessa doação e que a gente não precisa conhecer para fazer esse gesto de solidariedade. Isso, e a gente lembra que essa conclamação, né, desses doadores acontece por muitas vezes antes dos feriados de grande festa, de final de ano, né, que a gente sabe que é necessário, período de festa que as pessoas viajam. Então, assim, fortalecer durante o mês de junho é a história do reforçar essa necessidade que tem que ser constante. Isso. Quando se fala do Junho Laranja, a gente não pontua critérios, né? Pegando muito do que a Nájila explicou, Franklin, a necessidade de uma doação de sangue para alguém que está com anemia, né? Mas há também a questão da importância da leucemia, que no caso não são critérios, mas sim regras ou, podemos dizer, classificações daquelas pessoas que se cadastram no Renome.
porque quando há necessidade, aquela compatibilidade é a que salva a vida. Vamos falar um pouquinho disso? Falando um pouco das leucemias, a gente precisa entender que as leucemias são vários tipos de doenças, né? Nós temos as leucemias agudas e as leucemias crônicas, né? As crônicas, elas no geral têm um tratamento através de medicações orais do paciente em casa, e as leucemias agudas é aquelas que geram um cuidado maior com o paciente, que o paciente precisa fazer uma quimioterapia mais intensiva, e nas leucemias agudas é que o paciente ele pode precisar do transplante de medula óssea, que a gente chama de um transplante alogênico, né? E para ter esse transplante alogênico precisa de um doador de medula óssea cadastrado no REDOME, né? E os hemocentros de todo o estado, de todos os estados do Brasil que fazem esse cadastro. E é importante a gente incentivar esse cadastro de medula óssea também, para caso o paciente precise, a gente ter o doador compatível com esse paciente. E que quantas histórias a gente tem bonita, né? Dentro desse contexto, né, Franklin? E o Ceará, né, ele se destaca, né, no cenário brasileiro em relação tanto à doação de sangue, né? Nós temos uma população bastante solícita, bastante solidária, né, com todos os pacientes que precisam dessas doações de sangue e também de medula óssea. Nós temos, né, um cadastro de medula óssea forte, né, feito pelo Hemócio e por todos os estados do Brasil, todos os hemocentros do Brasil. Olha aí, e que a gente permaneça e continue assim. Peço com licença para a gente ir para o nosso intervalo, com licença a você também, mas um pedido, não sai daí, é rapidinho, já já a gente volta e continua com esse papo, que hoje não é direito à pauta, são as campanhas Junho Vermelho e Junho Laranja, ambas que têm uma ligação e uma importância voltada para a questão da doação de sangue e da questão da anemia e da leucemia. A gente volta rapidinho, não sai daí. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. Estamos de volta, o programa é Direito de hoje, nesse mês de junho, reverenciando duas campanhas importantes, como eu costumo dizer, as campanhas das cores, né? Cada uma com sua importância e chamando a atenção da gente. Estamos em junho, Junho Vermelho, Junho Laranja, campanha voltada para o incentivo e o reforço da importância da doação de sangue, como também a conscientização do diagnóstico rápido para anemia e para leucemia, que se trata da questão do Junho Laranja. Tem uma coisa bem importante, Nájila, que pegando a deixa do que o Franklin falou no final do primeiro bloco, que você quer ressaltar. Pronto, a questão, além da doação de sangue, né, que as pessoas podem estar realizando em qualquer unidade do Hemócio, existe também o cadastro para a doação de medula óssea, que o Dr. Frank colocou agora há pouco, né? As pessoas que já se cadastraram, né, nas unidades do Hemócio, não há necessidade de realizar esse cadastro novamente, o cadastro ele é feito uma única vez. Então, digamos que eu me cadastrei em São Paulo, né? Eu preciso me cadastrar novamente aqui no estado do Ceará, não há necessidade. O REDOME, a partir do momento que eu realizo esse cadastro, ele é feito já diretamente no site do REDOME, então já está registrado, tá? O que a gente orienta, que é tão importante, né? A atualização dos dados. Muitas vezes telefone, as pessoas mudam principalmente. com muita facilidade, né? As pessoas hoje mudam de telefone com muita facilidade, muda o chip, a operadora, e aí às vezes esquece de atualizar esses dados. É muito importante, se você já se cadastrou, a gente agradece imensamente o fato de você ter se colocado à disposição do REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, mas é importante estar atualizando esses dados. Você pode atualizar no próprio site do INCA ou em qualquer unidade do Hemócio, ou então baixar o aplicativo REDOME. Tá? Você tem um aplicativo hoje chamado REDOME que você baixa. Lá você obtém várias informações, como por exemplo, se você já está cadastrado, né, que às vezes a pessoa tem dúvida, será que eu me cadastrei? Não lembro, então você vai lá no site, tem essa observação e também atualizar os seus dados, tá? E quem nunca se cadastrou, existe uma idade para a realização desse cadastro, entre 18 e 35 anos. Olha. Precisa estar bem de saúde, apresentar um documento oficial com foto, né? Um dos requisitos que a gente também orienta é não ter tido
câncer, né? Já que a gente também está falando aqui das leucemias, né? E você vai, o processo é bem simples, né? Você não vai doar a medula, né? Você vai só fazer uma inscrição no Redome. Então, faz o preenchimento do cadastro, em seguida a gente coleta 5 ml de sangue, só para fazer o teste de compatibilidade genética. Então, você vai estar disponível a um cadastro, então a gente pede também que esse cadastro seja feito com muita consciência, né? De que você está fazendo, porque caso você seja compatível com esse paciente que hoje precisa realizar esse transplante, o Redome, quando identificar essa compatibilidade, que ele vai entrar em contato com esse candidato, porque ele ainda é um candidato, gente, ele ainda não é um doador. Isso. Né? Ele possa realmente dizer sim a esse paciente que precisa desse transplante. Então, você pode realizar esse cadastro em qualquer uma das unidades do EMOS, seja em Fortaleza, seja no serviço móvel, seja nas unidades do interior. E uma coisa que eu quero aproveitar também para poder, a Nájila pode até reforçar e complementar, antes do Dr. Franklin seguir com a palavra, é que se você... Podem chamar de Franklin, por favor, né? Nós somos amigos, eu sou amigo de longa data da Nájila e agora... É para ficar menos formal, né? Agora você é nossa amiga, é de casa, é do É Direito. É a importância das pessoas também saberem que, se caso, pelas regras, você não puder ser um doador de sangue, você pode se inscrever sim no Redome, né? Então, isso não impede. Porque eu fui uma que, infelizmente, por um processo cirúrgico que eu já fiz, no dia que eu criei coragem, porque eu tenho medo de seringa, eu cheguei lá, não foi, Nájila, eu disse, hoje eu vou doar, mas eu não pude. Porém, eu fiz o meu cadastro que eu ainda não tinha. Isso. Então, eu posso não salvar na atitude, mas eu posso salvar em um outro processo importante, né, doutor? E todo sangue... Franklin, né, por favor. Franklin, por favor. Todo sangue é importante, todo doador é importante, certo? E a gente tem uma campanha muito forte de doação de sangue, doação de medula óssea, né? O Ceará é um dos estados que mais tem cadastrados, mais pessoas cadastradas no Redome, né? São mais de 200 mil cadastros de medula óssea. Né? Lembrando que houve uma mudança também recente, de uns 5 anos para cá, em relação à idade para você se inscrever no cadastro. Então, hoje a recomendação... Por que dessa mudança, Franklin? Porque o doador ele precisa ser saudável, né? E de preferência jovem. Né? Então, Sim. o INCA estava vendo que estava tendo um envelhecimento desses doadores do cadastro, né? Das pessoas que estavam se cadastrando para a doação de sangue. Né? Então, o INCA orienta a partir de agora, né? A partir de alguns anos para cá, que para você se cadastrar ao início, você tem que ter até 35 anos de idade. Se a gente parar para analisar, né, são com mais idade, às vezes um problema de mais saúde que não mais comorbidade, de que você não vai acessar, permitir, né, que o para processo incentivar as seja pessoas cada vez mais, mais jovens a se inscreverem, a se cadastrar, né? E você fica nesse cadastro, se eu não me engano, até os 55 anos, né, de idade. E, assim, falando um pouco das leucemias, da importância de ter um mês de reconhecimento, de divulgação das leucemias, né? A leucemia linfoblástica aguda é o câncer mais comum na criança, né? Quando a gente fala assim, né? Assim, em algumas populações, né? Nos adultos, e que é ela uma incidência maior, né? Na criança, ela é o câncer mais incidente, então é importante a gente saber que ela existe, certo? A anemia, né? Como condição, ela é uma, né? Como achado no paciente, né? Uma das condições mais achadas no mundo todo, e ela, a grande maioria das vezes, por trás dela vem uma doença simples, mas pode esconder um câncer de intestino ou mesmo uma leucemia, né? Então é importante a gente investigar, porque qualquer pessoa com anemia, ela vai ter uma condição piorada no seu desenvolvimento ou no seu resultado do seu tratamento, independente se for uma anemia e uma pneumonia, uma anemia e for fazer uma cirurgia, então essa pessoa, esse paciente, ele vai ter uma dificuldade a mais do seu resultado no tratamento. Então, por isso que é importante diagnosticar e tratar as anemias, né, adequadamente para a saúde dos pacientes. É verdade, porque uma anemia a gente acha que não, você brinca quando você menos vê, né? Você está com diversos sintomas, a tua saúde está bem debilitada e tudo, para quando você diz, era só uma anemiazinha que eu tinha, né? E daí... E a anemia, ela não é do especialista, né? A anemia não é do hematologista. Sim. Né? O EMOS, no estado do Ceará, tem um papel importante no acompanhamento e no incentivo ao diagnóstico das anemias, né? O EMOS, ele tem um programa
para trabalhar com os hospitais do Ceará sobre o diagnóstico e tratamento dessas anemias, que a gente chama de PBM, a gente incentiva, que é em inglês Patient Blood Management, né, que é um programa de incentivo ao diagnóstico e ao tratamento das anemias, né, dos pacientes e da população, né, no caso do Hemócio no Ceará. Lembrando das unidades, né, do Crato, Juazeiro do Norte, Quixadá, Iguatu, Sobral e aqui em Fortaleza, né, que o Hemócio está presente, e a gente auxilia tanto no diagnóstico das anemias e da leucemia. O Hemócio, ele trata, né, as anemias relacionadas às hemoglobinopatias, que é um tipo mais específico de anemias, né, mas também dá um suporte grande para o diagnóstico dessas doenças mais complexas, mais difíceis de diagnosticar. No caso das leucemias, o Hemócio tem um laboratório, ele consegue receber as amostras dos pacientes para realizar alguns exames nesse diagnóstico. Essas análises, né? E antes que a gente entre até numa brincadeira sugerida aqui pelo nosso amigo e cinegrafista Tony, que vale muito a pena, porque eu acredito sim que são dúvidas que muitas pessoas têm sobre essa questão da doação de sangue em si, eu queria que a gente falasse um pouquinho, quando a gente fala da doação de sangue, existem períodos, a gente como jornalistas acompanha, até para sempre ajudar a divulgar os trabalhos, campanha ou coisas que vocês deixam como alerta para a população, existem certos tipos de sangue raros, que são, né, menos comum, mas que também tem a sua necessidade e a sua importância. Eu acho que vale a gente pontuar dessas pessoas que já têm esse diferencial, por que elas também precisam ser alertadas e chamadas à atenção, porque há sim a necessidade da participação delas. Então, o Ceará, né, ele tem uma avaliação interessante, uma avaliação importante sobre os sangues raros, tanto dos pacientes como dos doadores de sangue, né? A gente tem um cadastro também desses pacientes e doadores, né, com sangue raro, e o Ceará também se destaca no fornecimento, na obtenção de sangue raro para todo o Brasil, né? O Ministério da Saúde, ele tem, como Redome, né, ele tem também um banco de sangue raros em todo o território nacional, e o Ceará, por ter esse cadastro, né, essa pesquisa e esse registro desses sangues mais raros, que são aqueles sangues difíceis de encontrar, que aqui no Ceará pode ser um tipo, em São Paulo pode ser outro tipo, nos Estados Unidos pode ser outro tipo, né, a gente chama de raro, aquele sangue que é difícil de você encontrar, né, então a gente... Que tipos sanguíneos são esses que se caracterizam como raros? Os RH negativos, né, já são considerados não totalmente raros, mas mais difíceis de se encontrar. Aqui no Ceará, a gente estima-se que em torno de 10% dos doadores são RH negativo, 10% da população é RH negativo. Tanto é que nós vamos ter no sábado, dia 15, né, uma reunião com os doadores RH negativos para incentivar a doação desse grupo, né, mais difícil de achar. Né? Porque tem até aquela brincadeirazinha, né? Que é mais fácil dar e receber, o outro é mais difícil dar e receber. Enfim, é exatamente para esclarecer. O RH negativo, ele pode doar para o positivo, e o positivo geralmente não pode doar para o negativo, né? Em relação, né, a essa compatibilidade. E, assim, na hemácia, quando a gente vai ver em relação a concentrado de hemácia, a doação, a transfusão de sangue em relação às hemácias, né, ela não tem só os antígenos A, B, né, e nenhum desses antígenos, né, a hemácia O, que a gente chama, né, mas tem outros antígenos dentro dela, né, dentro na superfície dela, que podem ser, né, diferentes da população em geral, né? Então vai depender, né? Nós temos vários sistemas, né, de eritrocitários, que a gente chama, que vai dizer se essa hemácia é mais rara ou é menos rara, né? Então são vários, né, tipos de antígenos que são avaliados nesse registro dos sangues raros. Obrigada pela informação. Me veio agora uma dúvida, e eu acho que pode ser a sua também que está acompanhando em casa. Sim, tem muita gente que não sabe o seu tipo sanguíneo, né? O Hemócio tem algum atendimento para aquela pessoa que não sabe, que queira saber? Se caso não tenha, qual é a sugestão que vocês especialistas podem dar? Eu vou pedir, né, licença para a Nájila para responder, né, já que ela está aqui representando o Junho Vermelho, mas não tem uma campanha específica para você saber seu tipo sanguíneo, né? Mas é importante você saber, né, Du? Assim, a importância de você saber da população saber seu tipo sanguíneo só vai ser necessária quando você tem uma campanha específica para um grupo sanguíneo. Aí eu estou estimulando que os doadores do grupo O negativo venham doar sangue. Então, eu sabendo que eu sou doador O negativo, eu, vendo essa campanha, vou
né? Sei que o convite se direciona a mim, né? Ela Podemos se sente motivada a ir doar, digamos assim, quando vê, né, esse convite. Né, Então, no momento, para a medicina, não tem, pessoalmente, uma necessidade de você saber o seu tipo sanguíneo. Mas se eu tiver um acidente e sangrar, isso não vai ser importante eu saber meu tipo sanguíneo para receber uma transfusão? Toda vez que você precisar de uma transfusão sanguínea, vai ser feito a sua tipagem sanguínea e a sua compatibilização com o sangue a ser ofertado, independente se você saiba, né, sua tipagem sanguínea, ou mesmo se o próprio Hemoce ou, né, o serviço que for transfundir souber a sua tipagem sanguínea, ele vai repetir essa tipagem sanguínea para ter certeza que você está recebendo o sangue certo. Por que esse cuidado? Porque o sangue salva vidas quando ele é bem indicado, quando ele é bem transfundido, mas se tiver um erro nessa compatibilização, ele também pode causar, né, um dano grave para o paciente. Isso. Bacana. Então a gente não tem uma campanha para incentivar a população a saber o seu tipo sanguíneo, né? A gente não. Mas eu acho que é uma informação que vale, né? Porque isso me veio agora, eu toda vida fico na dúvida. Eu sei que é ódio, não é negativo. Mas eu sou positiva ou não? Eu fico nessa história. Então, assim, veio essa questão do perguntar, quando que eu acredito sim que a doação acontece, né? Ele, por exemplo, o doador ele pode acessar o portal do doador, né? É um canal de interação com a população, onde lá vai disponibilizar quantas doações ele já tem, né? E também, se ele já for doador, ele vai ter lá acesso também a tipagem sanguínea dele, certo? Mas se ele doou ele nunca doou sangue, né? Aí ele, na primeira vez que ele doar, que no final da doação, o doador recebe uma carteirinha, né? A carteirinha do doador. E aí essa carteirinha, se ele for doador de primeira vez no Hemoce, ela ainda não vai estar disponibilizada ao final da doação a tipagem sanguínea dele, porque ele está indo pela primeira vez. Mas já na próxima, a informação será atualizada, ele já né? atualizado. Então, ele vai receber a carteirinha, né? A carteirinha vai estar lá com o nome completo, a data de nascimento, quantas estrelinhas ele já tem, que é um programa de relacionamento com o doador. Então, de 1 a 5 doações, ele é doador de 1 estrela. Né, de 5 a 10, 2 estrelas. A partir de 20 doações, aí ele se torna um doador 5 estrelas. A carteirinha aí eu quero dele dizer para você que 5 estrelas, o café da manhã é reforçado, tá, gente? E ela ainda recebe, Karine, um botãozinho, né, que ele vai receber, doador 5 estrelas. E a partir de 25 doações, ele se torna um doador Mega Star. Aí a carteirinha, ela muda de cor, é uma carteirinha preta, e ele recebe um boto também diferenciado. Então, em todas as vezes que ele doar, as informações vão estar lá na carteirinha, inclusive a tipagem sanguínea. Pronto, e tudo isso é uma forma de agradecer e incentivar ainda mais, né, essas pessoas a também divulgar e incentivarem outras. A gente está chegando ao final do programa, maravilhoso conversar com vocês sempre, poder levar essa informação, reforçar essas campanhas, mas vamos para uma questãozinha, volto a dizer que o nosso amigo Tony deu como sugestão. Ainda tem muitos mitos, Nájila. Franklin, quando a gente fala dessa questão do... tem pessoas que acham que para salvar a vida de alguém, por exemplo, na leucemia, é através da doação de sangue. Não é, a gente já reforçou aqui a questão do seu cadastro na medula óssea. Mas quais são os principais mitos que a gente podia aqui dizer e já esclarecer para a população, Nájila? Você que está nesse dia a dia. Que assim, eu doei uma vez, não posso doar nunca mais. Eu fiz tal coisa, eu não posso ser doador. Então, se eu fui doador, eu tenho direito a tal coisa. Não é questão de direito, gente, nem nada. Aproveito até para reforçar, como a Nájila sempre, ela nesse papel de captar, né, de conscientizar as pessoas, de conversar com você, de convencer a você vir salvar vidas. Existem muitas campanhas de incentivo, né? Se você é o doador, entrada gratuita para tal coisa, olha, gente, que isso é bacana. Mas faz isso de livre, espontânea vontade, sem nenhuma vontade, né, de troca, porque eu acho que a melhor coisa em troca que você pode receber é saber que você fez um ato importante e que você pode colaborar com a vida de alguém, né? Mas que tipo de mitos, Nájila, ainda a gente pode aí aproveitar para esclarecer para a população? Isso, ainda existem algumas dúvidas, né, na população que a gente pode chamar de mitos, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, se eu doar sangue uma vez, meu organismo vai ficar viciado, né? Na verdade, não vai tornar o seu organismo viciado. Se você não gostou da experiência... É mais fácil você se viciar no lanche. Porque o lanche vicia. E aí, de repente, você não gostou, né?
o seu organismo não vai ficar dependente. Seria muito bom se fosse um hábito saudável, né? E não se preocupe que você não vai ficar, o seu organismo vai ficar dependente de você realizar esse gesto. Existem outras questões também, que é as pessoas falarem assim, se eu doar sangue, meu sangue engrossa, meu sangue afina, ou então eu vou ficar mais magro ou mais gordo, né? Então são mitos realmente que, assim, ao longo dos anos eles foram sendo criados, né? Muitas vezes, às vezes, até por medo, por falta de conhecimento, né? Por isso que o Hemócio está sempre em diálogo com a sociedade, a gente gosta muito de conversar. Esse é um momento especial para a gente, importante, porque a gente está aqui conversando, tirando a dúvida de quem está em casa, que muitas vezes não tem essa oportunidade, ou de repente não tem como ligar para o Hemócio ou algo parecido, de tirar uma dúvida. Então, a gente conversa muito para fazer as pessoas entenderem, né, a importância da doação, que ela não vai deixar você viciado, que o sangue não engrosse, nem afina a cada doação que você fizer. Nem vou ficar mais magro e mais gordo, até porque se ficasse mais magro, acho que muita gente... Né, e tirando o seu sangue, você não vai ficar com anemia, não se preocupe, tá? O organismo, Deus criou para que seja reposto bem rápido, né? Só ter todos os cuidados. Nosso serviço de coleta, ele, ao final da doação, ele orienta cada doador ao final da doação. A gente tem um panfletinho que a gente entrega com as orientações, né? Os cuidados que deve se ter, por exemplo, ingerir bastante água, é muito importante a hidratação, evitar fazer uma atividade física, terminei de doar, vou para a academia, né? Vou fazer minha atividade, vou lá fazer minha musculação, evitar também naquele momento. Não vai lhe proibir você fazer depois, mas é para você não se esforçar, porque afinal de contas você fez um procedimento e que requer um descanso, né? No dia da doação, a questão da atividade física é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Eu posso doar sangue, já sair, já ir fazer minha musculação, né? A gente até orienta. Não, naquele dia dei uma pausa, né? Não é assim, necessário que você, naquele dia, né? Assim, é necessário que você tire aquele dia para doar sangue. E assim, como a Karine falou, a questão da doação voluntária altruísta é uma coisa que a gente, graças a Deus, aqui no estado do Ceará, o Frank, né, ressaltou algumas vezes a questão de como a gente tem sido referência nos nossos processos. E a gente também hoje é uma referência, né, em números, né, quando a gente fala de doação voluntária altruísta. Então, 98% das pessoas que saem de casa, hoje elas saem com o desejo de ajudar a salvar vidas, independente dela conhecer quem vai receber aquele sangue. Então, são doações voluntárias e altruístas. A gente conquistou esse número ao longo dos anos. O Hemócio, no ano passado, ele completou 40 anos, né, prestando serviço, né, esse serviço tão importante à sociedade cearense, e não somente ao estado do Ceará, né, em alguns momentos, sendo na própria né? pandemia, a gente também pôde disponibilizar algumas bolsas de sangue para outros estados que estavam numa situação mais delicada, né? Então, assim, hoje o estado do Ceará ele é referência nessa doação voluntária, como também a gente vem aumentando os números de doações de repetição, que são aqueles doadores que doam no mínimo 2 vezes ao ano. Então, é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que a gente faz, onde a gente faz várias ações, como a coleta perto de você, que é o Hemócio, a coleta externa, a Caravana da Solidariedade. A gente também tem um concurso, Karen, muito bacana com as escolas, né? Bem lembrado. As escolas públicas e privadas do estado do Ceará, que inclusive agora no próximo dia 18 de junho a gente estará realizando a premiação das escolas que participaram, né? Então, a gente tem essa parceria com as escolas, com os educadores que discutem em sala de aula a doação de sangue de uma forma muito lúdica, leve, onde os alunos são incentivados a construir frases e desenhos e vídeos que remetem à doação de sangue. Bem lembrado. E aí a gente escolhe 12 frases, 12 desenhos e 12 vídeos que vão compor o calendário do Hemócio, né, anual. Então, esse é um trabalho, é uma sementinha que a gente está plantando nesses jovens, nessas crianças, que no futuro se tornarão doadores responsáveis, né, solidários, e realizando sempre essa doação voluntária e altruísta. Instruindo, né, orientando, informando, multiplicando cada vez mais. Tony, sua pergunta do mito ou verdade? A gente pode comer torresmo depois que doar sangue? Pode!
E se não for muito torresmo, Se pode não comer for um pouquinho muito, pode antes comer um também da pouquinho, doação. né? Sim. Gente, nada é proibido, só são cuidados e orientações, né? E que vocês vão ter toda essa equipe lá do Emoce preparada, orientada, que já fazem isso há anos. E a gente fala isso com muito prazer, porque como jornalista a gente acompanha, faz matéria, divulga, ajuda nas campanhas e faz isso, né? Aproveita espaços para que a gente possa bater um papo e passar para você informações, orientações e agradecer. Né? Eu, como cidadã, posso não ser doadora, mas acompanho o trabalho de vocês como profissional e sei da importância. A Nájila, eu acho que ela não tinha um lugar melhor para estar, né? Que futuramente outra captadora possa seguir tendo essa mesma coisa. Eu acho que existem dons e a Nájila está no canto certo. Estou há 24 anos, estou já passando meu Olha aí, bastão. já passando o bastão. Eu acho que é isso, é o casamento dessa informação e do prazer no que se faz. E uma coisa que tu falaste importante, Karine, por exemplo, eu não posso ser doador, eu não sou doador nesse momento, mas tão importante quanto a doação de sangue é o incentivo à doação de sangue. Bacana. Então, aquela pessoa que não pode doar sangue por algum motivo, alguma viagem, alguma condição específica, ou foi inapta, né? Ela pode ser um incentivador à doação de sangue. Então, todos nós, ou doadores ou não, devemos incentivar a doação de sangue. Isso, todos fechado. nós somos captadores, somos captadores, né? É verdade. Inclusive, os meios de comunicação, né? Já queria agradecer, né, a Sempre, participação. Né? Sempre que a gente tem uma campanha, ou até mesmo a gente na própria pandemia, né, que foi um momento difícil para todos nós no mundo inteiro. Então, assim, os meios de comunicação, ele é uma ponte, onde a gente consegue chegar nas casas de uma forma rápida, segura, onde a gente vai construir cada vez mais essa doação voluntária altruísta. Então, meu muito obrigada, né? E você pode sim, você ajuda sim, Karine, mesmo não podendo realizar a doação, mas o fato de você incentivar, às vezes, a pessoa numa rede social. Verdade. Né? Eu convidando um amigo, organizando um grupo de pessoas, ou comunicando, como é o trabalho aqui da Karine, né? Fazendo esse trabalho de comunicação, você também pode ser um captador. Todos nós somos captadores de sangue, né? A partir do momento que a gente tem esse entendimento de que a gente pode ajudar, não somente entregando o teu braço, assim, deixando o teu braço lá à disposição do nosso profissional que vai retirar aquele sangue, mas todo mundo pode sim dar o braço e abraçar essa causa tão nobre. Deu o braço a torcer essa causa, né? É verdade. Exatamente. Franklin, foi um prazer. Muitíssimo obrigada Prazer pela nosso, sua participação. agradece. Eu espero e acho que sim, a gente merece um outro momento para um bate-papo, para conhecer mais desse trabalho da hemoterapia dentro, né, da instituição e tudo, dar um descansozinho para a Nájila continuar aí conseguindo mais e mais doadores. Quanto à questão do mês, gente, aproveita, a gente fica ligadinho nas redes sociais, acompanha sim os telejornais da cidade, principalmente também a gente na nossa programação. Essas atividades durante esse mês serão divulgadas, a gente vai acompanhar e vai registrar, porque o importante é somar. Nájila, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite e até uma próxima, né? A gente está aqui sempre informando e captando sangue, captando vidas juntos. Franklin, foi um prazer. A gente agradece, né, a parceria com a imprensa, né, a parceria tanto para a doação de sangue como para o esclarecimento dessas doenças tão importantes como as leucemias, né, e essa condição que é a anemia. Grata. Obrigada a você também que acompanhou hoje aqui o programa É Direito, na importância, né, do salvar vidas. É como eu disse, se é um direito, você deve cobrar, e se é um dever, que também pode ser nosso dever, doar, você deve fazer. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.